Uma boa noite àqueles que estão aqui, que são amigos, que são convidados. Eu sou o Tércio. Que bom a gente poder celebrar mais uma vez juntos. Sei que há um grupo de pessoas, aproximadamente 120 pessoas, que estiveram vivenciando o Retiro do Quarto Passo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que fez o Retiro do Quarto Passo. Vamos louvar a Deus pela vida dessa galera. Bênção demais, né? Essa é mais uma ferramenta muito preciosa que Deus tem dado a essa igreja, e nós queremos encorajar você que ainda não vivenciou celebrando a restauração, que você ainda não teve o privilégio de usar esta ferramenta no seu processo de restauração, dizer que é um instrumento que Deus tem usado para mudança, para transformação de muitas vidas, na nossa própria história como discípulos, como pastores, como servos aqui. Eu posso imaginar a bênção que foi na vida daqueles que estiveram lá esse final de semana. Louvado seja o Senhor por tudo que Deus tem feito. Nós estamos iniciando uma série de mensagens, provavelmente 4 mensagens faremos, acerca do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. E nós começamos a semana passada meditando sobre a relação de Jesus com o Espírito Santo, por uma razão muito simples. Nós acreditamos como igreja de que o modelo e o padrão de vida que nós seguimos nessa terra é a vida de Jesus, é a pessoa de Jesus. Ele é o próprio Deus que veio até nós na forma de homem, carne, habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus não pecou, não achou-se nele qualquer pecado. Ele se fez o sacrifício, não é, por mim e por você, para que na fé, neste sacrifício, no sangue de Jesus que foi derramado na cruz, eu e você que estávamos separados de Deus, pudéssemos ser reconciliados com Deus e com o seu amor. Então Jesus é para nós o padrão de homem, o padrão de pessoa, em que nós modelamos a nossa história, a nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que realmente dirige a nossa história. E nós vamos continuar esta série, obrigadão, Tessião, ainda olhando para Jesus e percebendo a relação de Jesus com o Espírito Santo. Como foi que ele viveu? Como foi que ele se relacionou? Como é que Jesus lidou com o Espírito Santo? E é exatamente esta maneira que nós acreditamos que nós, que somos discípulos de Jesus, precisamos também nos relacionar com o Espírito Santo. Nós lemos a semana passada o texto de Isaías, capítulo 61. Hoje nós vamos ler Lucas. Quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 3. E nós vamos começar por esta passagem de Lucas, ok? Convido você a meditar uma passagem bem conhecida, que é o momento da história da tentação de Jesus. Ou melhor, Lucas capítulo 4, e nós vamos então meditar nessa passagem. Estão comigo, gente? Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Vamos começar por aqui já tentando olhar que milagre está acontecendo aqui nessa passagem. Primeiro, notar a necessidade do escritor trazer esta referência de que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Então, pensar que o nosso Deus, Jesus, que se fez homem, esteve aqui entre nós como carne, ele foi o modelo, não é, de homem e da forma que nós como homens poderíamos e deveríamos viver para enfrentar todo tipo de tentação na nossa história, para enfrentar todo tipo de desafio. E aqui na história de Jesus, nós vamos ver Jesus enfrentando o desafio da escassez, 40 dias de jejum,
40 dias de oração, e eu quero que você observe o detalhe, que o texto diz que ele não comeu nenhum desses 40 dias, e ele não teve fome. Observe isso, que ele não sentiu fome durante os 40 dias de jejum que ele fez, mas o texto diz que no final deles, ele teve fome. Eu queria começar por aqui dizendo que uma das coisas mais bonitas que a gente pode observar aqui é que Jesus, ele não teve fome durante aqueles 40 dias, porque ele estava absolutamente cheio do Espírito Santo. E como nós sabemos, a comida, o comer, é uma necessidade básica do ser humano. E a primeira lição que eu quero que você entenda aqui é que Deus, quando nos enche do seu Espírito, nós somos capazes de enfrentar escassez na nossa história, de enfrentar tentações, desafios, que jamais, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, uma pessoa que depende, que sente-se escrava do sexo, que não consegue vencer o sexo, que tem se entregue sexualmente, que tem se machucado através dessa história. Deixa eu dizer uma coisa para você, no dia que você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver como Deus vai tirar de você essa necessidade e deixá-la equilibrada para que você viva o sexo dentro do plano divino, numa relação de homem e mulher, aliançados diante de Deus. Deus faz isso. É incrível. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue lidar com a comida mesmo, que é o caso aqui. Jesus passou 40 dias, não é? Pessoas que não conseguem lidar com a questão do doce, não é? Meu querido, cheio do Espírito Santo, Deus vai trazer equilíbrio à sua vida e você vai ser capaz de lidar com isso sim, no poder do Espírito Santo. Uma pessoa, querido, que tem problema com dinheiro, com as coisas materiais, se elas forem cheias do Espírito Santo, elas serão capazes de lidar com aquelas necessidades descontroladas no poder do Espírito Santo. Jesus vive essa experiência para estabelecer um padrão para mim e para você. Nós podemos enfrentar todo tipo de situação e vencê-la no poder do Espírito Santo. Essa história conta a passagem de 3 momentos ou 3 tentações que o diabo veio fazer a Jesus, que são comuns a mim e a você. Olha lá, observe o texto. O diabo lhe disse então: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus responde então, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É a mesma tentação que nós enfrentamos. O diabo faz com que Jesus, não é, sinta que ele vai precisar comer, né? Então que ele transforme aquilo. Incrivelmente, o diabo faz você e eu acharmos que nós realmente precisamos daquilo para sobreviver. É uma armadilha, é uma cilada, né? E o texto diz aqui que nem só de pão viverá o homem. O diabo leva depois Jesus a um lugar alto e mostra-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe diz: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Mais uma vez o diabo aqui usurpando de uma autoridade que ele não tem, porque a Bíblia diz que tudo, a terra, todas as coisas que nela há, tudo pertence ao Senhor. Não pertence ao diabo, e aqui ele se apresenta ao próprio Jesus como se ele fosse dono de alguma coisa e oferecendo ao próprio Jesus, né? Deixa eu dizer, quando o diabo se apresentar para você oferecendo coisas, ele vai fazer você pensar que Jesus não pode lhe dar aquilo, mas que ele pode. E quantas pessoas estão caindo nessa cilada? Jesus estava diante delas aqui, Jesus responde para ele: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso aqui é um princípio muito profundo. E quando você recebe algo do diabo e aceita algo dele, você está adorando a ele, e não ao Senhor Jesus. Jesus, o diabo então o leva a Jerusalém, coloca-o na parte mais alta do templo e lhe diz: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Observe o diabo usando a escritura para tentar Jesus, e ele diz: pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E era verdade. Mas Jesus responde: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A Bíblia diz assim, que terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. É exatamente assim que o diabo vai trabalhar na sua e na minha vida.
Ele vai se apresentar para oferecer a você oportunidades de quebrar a sua relação com Deus, sempre propondo que algo melhor vai acontecer se você decidir receber essa proposta. Se você diz não, o texto diz que ele vai procurar uma ocasião oportuna para que novamente ele possa se aproximar de você e tentá-lo para quebrar a sua relação com Deus. Eu queria que você olhasse agora o versículo 14, porque nós vamos adentrar então nessa passagem do versículo 14, que diz assim: Jesus então, após aqueles 40 dias de jejum e oração, voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Interessante que o versículo 1 do capítulo 4 diz que Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele é colocado em testes pelo próprio Deus, porque foi Deus quem o levou para o deserto. E o texto diz que, cheio do Espírito Santo, ele vence aquelas tentações. Após 40 dias de batalha, vencendo, a Bíblia diz que então ele volta para a Galileia no poder do Espírito Santo. Então, amados, aqui há um princípio tremendamente importante para a nossa vida. Nós começamos a estudar sobre o Espírito Santo a semana passada, a relação de Jesus e o Espírito, e nós vimos que Jesus ele foi gerado e nascido, não é, pelo Espírito. Nós vimos que Jesus foi revestido pelo Espírito Santo lá no batismo dele, e que ele foi cheio do Espírito Santo, usando exatamente essa passagem de Lucas 4 e algumas outras passagens, Romanos, Efésios, João. Mas, amados, agora nós chegamos neste versículo 14 de Lucas 4, onde o texto vai dizer que Jesus recebeu o poder do Espírito Santo. E aí, amados, aqui é muito importante a gente entender esse processo. Toda vez que você enfrentar tentações e você estiver cheio do Espírito Santo, você vai vencer essas tentações, e o resultado é que o Senhor vai tomar você numa medida maior de autoridade e de poder espiritual. Isso é princípio espiritual, amados. Você precisa entender, tem muita gente querendo o poder do Espírito Santo, mas quando estão diante de lutas, de batalhas, de tentações, tem cedido às tentações, tem caído diante daquelas tentações e não consegue entender porque a sua vida espiritual vai se esvaziando de autoridade. É porque o poder do Espírito Santo está aliada diretamente a minha obediência diante das crises, das tentações, dos desafios e das batalhas dessa vida. À medida que eu resisto, à medida que eu enfrento, cheio do Espírito Santo, à medida que eu confronto o diabo com a palavra, meu amado, Deus reveste você de um poder sobrenaturalmente maior àquele que você já estava. Creia nisso. Creia nisso. E aí, amado, você vai olhar que é a partir desse momento que Jesus vai para Galiléia e ele começa a pregar. Ele começa a evangelizar, falar das coisas do reino. Ele começa a curar, ele começa a libertar. Milagres começam a acontecer porque ele está cheio do poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é só no poder do Espírito Santo que nós podemos testemunhar, ensinar, pregar o Evangelho de Jesus. E aí você diz: pastor, mas e aí? Como é que eu faço? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mostra que Jesus, ele deu uma promessa para você e para a minha igreja de Jesus. É de que nós iríamos receber o Espírito Santo nas nossas vidas, e que a presença do Espírito em nós representa o próprio poder de Deus na nossa vida. Ah, pastor, você acabou de dizer que você precisa estar cheio e vencendo a tentação. Sim, deixa eu explicar. O Espírito, quando vem habitar em nós, o Espírito de Deus é o próprio Deus em nós. Então, todo o poder de Deus está em mim e em você quando nós cremos em Jesus. Agora, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito.
nós apagamos o Espírito e todo o poder que está em nós, então ele está paralisado pela presença do pecado não confessado na nossa história. Então, queridos, olha lá Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos ficam lá no cenáculo, 120 discípulos esperando para que Jesus mande o Espírito Santo. E, queridos, o texto diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí é desastroso pensar, querido, que a igreja de Jesus está pensando em fazer discípulo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo, sem o poder do Espírito Santo. Não existe. Não existe chance. Nós vamos fazer qualquer coisa, menos discípulos de Jesus, porque Jesus disse que Ele enviaria o Espírito, Ele desceria sobre toda a carne, todos aqueles que crescem, para que nós pudéssemos testemunhar, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. Zacarias 4:6 diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meu amado, nós não transformamos vidas de pessoas. Nós não temos o poder de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem dos seus pecados. Eu quero dizer para você que está batalhando com um filho, com uma filha, com um marido, com uma esposa, com pessoas orando, clamando por transformação, por milagres. Deixa eu te dizer, querido, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito que Jesus expulsou demônios, que Jesus libertou os cativos, pelo Espírito que Ele fez esta obra. Qual é a relação de Jesus com o Espírito Santo? Em quinto lugar, porque eu estou continuando a mensagem da semana passada, tá? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Logo após ele sair daquele momento da tentação, e ele vai para Galiléia, o texto diz que ele vai para Nazaré, olha comigo versículo 16, onde havia sido criado. No dia de sábado ele entra na sinagoga, como de costumes. Ele levanta-se para ler, lhe é entregue o livro de Isaías, e abrindo o livro ele encontra o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa profecia foi 700 anos antes de Cristo. E ele começa a ler essa profecia do profeta de Isaías, que era sobre o próprio Cristo. Agora o Cristo está lendo aquela profecia numa sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pergunto para você: quantas pessoas do nosso Brasil estão nessas condições aqui? Quantas pessoas estão vivendo dramas tremendos do ponto de vista econômico e financeiro? Quantas pessoas estão cativas, escravas? Quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas estão oprimidas? O texto diz que Jesus foi ungido para realizar uma obra de libertação, queridos. Jesus mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, amado, o que Jesus está dizendo aqui é que durante todo o tempo dele nesta terra, ele viveu debaixo do governo do Espírito Santo. Ele viveu debaixo da orientação, da direção, da unção desse Espírito. E aí nós precisamos entender que nós precisamos nos render ao governo do Espírito Santo diariamente. Isso significa deixar que Ele governe a nossa história, a nossa vida. E aí Jesus começa a andar naquela região de Cafarnaum e milagres começam a acontecer. Pessoas são libertas, cegos são curados, paralíticos, pessoas que estavam cativas e oprimidas são libertas completamente por causa da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Atos capítulo 10, 38, quando Pedro está falando para Cornélio sobre o próprio Jesus, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A propósito, queridos, uma crítica aqui ao nosso mundo, eu vou colocar entre aspas aqui, cristão brasileiro, que é esse tipo de evangelho que está sendo apresentado por alguns homens, e eu digo isso com todo temor, mas eu preciso denunciar isso aqui, para que você entenda que nós não acreditamos nesse tipo de evangelho aqui com Monte Serra, que estão usando o tal do poder do Espírito Santo como pastores para construir um império, para comprar seus aviões e suas fazendas. Eu olho para Jesus e tento achar esse evangelho aqui, eu não vejo. Eu quero dizer que nós não acreditamos nesse tipo de evangelho, viu, gente? Nós não acreditamos nisso não, porque o poder, ele é dado para fazer o bem, para curar, não é para si mesmo, o poder é para amar os outros. O poder é para dar a sua vida em favor dos outros, e não para usurpar dos outros em favorecimento pessoal. Parênteses, fecha, porque isso me dá uma certa indignação. Amados, olha Jesus dizendo, Mateus 12, 28, se porém eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós vamos olhar e perceber as pregações, o ensino, os milagres que Jesus fazia às pessoas, era pela unção do Espírito Santo sobre a vida deles. E não pode ser diferente, querido, o nosso ensino, a nossa pregação, o nosso conselho, a nossa ministração, ela precisa ser na autoridade da unção do Espírito Santo. Jesus é o Messias é o ungido de Deus. Agora presta bem atenção, que a mesma unção do Espírito Santo que Deus, o Pai, deu a Jesus, repousa hoje também, querido, sobre nós, para nós darmos continuidade à missão de Jesus nessa terra. É muito importante entender que a unção do Espírito Santo que Jesus recebeu do Pai, não foi com ele para o céu, presta bem atenção, ele transferiu para nós, os seus discípulos. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Olha João 20, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, o quê? Recebei o Espírito Santo. Jesus estava fazendo agora uma transferência de autoridade, de unção, de poder, para que os discípulos pudessem continuar a missão dele no poder do Espírito Santo. Agora, amado, eu quero dizer para você que você tem essa unção. Olha o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que nós temos essa unção. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Desculpa, eu estou lendo aqui agora o texto de 1 João 2, 27. Olha só. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Vamos traduzir agora unção pelo Espírito Santo, você entender, olha só. Quanto a vós outros, o Espírito Santo que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com uma unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção é o Espírito Santo de Deus. E ela é verdadeira, ou seja, o Espírito é verdadeiro e não é falso, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A propósito, aqui é uma coisa muito importante que nós cremos como igreja, de que nós temos uma relação aqui, para nós muito valiosa, de discipulado um a um. Nós temos uma relação aqui muito profunda, que nós cremos de influência espiritual através do relacionamento uns com os outros no corpo de Cristo. Mas, meu amado, nós nunca deixamos de crer como igreja que nós jamais vamos ter um outro professor que se compare ao Espírito de Deus que já está em você. Ele já está em mim. Quando o texto diz que você não precisa que ninguém ensine você, isso é uma realidade espiritual extremamente profunda. Isso quer dizer que se você abrir a palavra, e se você orar ao Espírito e dizer, Espírito Santo, me ensina sobre as coisas do teu reino, o Espírito Santo vai ensinar a você as coisas do reino de Deus, como ninguém nesse mundo e qualquer pastor seja capaz de ministrar na tua vida.
Entenda isso. Agora, não use esse texto jamais para dizer, é por isso que eu não preciso de igreja, porque, olha, está vendo? A unção que está em mim me ensina sobre tudo. Meu amado, a vida cristã, lê o restante da Bíblia, tá? Porque você vai ver que ela é vivida na dinâmica do corpo de Cristo. Uns aos outros, ministrando uns aos outros, mas na dependência do poder, não do outro ser humano, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Sexto lugar, Jesus foi à cruz pelo Espírito Santo. E aqui nós temos um princípio tremendamente sério, porque nós vamos aprender com Jesus que temos que obedecer ao Espírito Santo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus foi à cruz, e a cruz foi o maior desafio que Jesus enfrentou. Quando você olha os dias, ou os momentos, as horas antes da morte de Jesus, antes da cruz, você vai ver a dor que ele passou. Você vai perceber a crise como homem que ele viveu. Quando ele ora ao Pai e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando ele sua gotas de sangue, numa crise absolutamente forte que ele está passando. Mas ele obedece porque ele está cheio do Espírito Santo. Você sabe tudo o que ele passou. Você sabe toda a dor. Você sabe todo o sofrimento. Você sabe toda a humilhação. Você sabe Jesus, não é, bebendo próprio vinagre. Você pode imaginar as condições de Jesus naquele momento de dor, de morte, de humilhação. E Jesus diz o que naquele momento? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você diga assim, pastor, eu não consigo perdoar nem minha sogra. Eu vou te dizer. Naturalmente, nós não conseguimos perdoar ninguém. Não precisa fazer o que fez com Jesus. A tendência natural do homem, do ser natural, é devolver o mal com o mal. Se você está aqui, você foi machucado, foi machucada, foi traído, foi abandonado, foi rejeitado. Se você foi humilhado, se você passou por dramas tremendos, deixa eu te dizer, Deus quer curar a tua vida pelo perdão, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo para isso. Você não vai conseguir perdoar se não for no poder do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo. Os maiores desafios da tua história, querido, e eu não sei quais são que você está passando hoje. Talvez esteja batendo diante de você um tremendo desespero, sim, porque você olha para você olha para a situação e você diz, eu sou incapaz de enfrentar isso. E quantas pessoas estão se desesperando, quantas pessoas estão optando por acabar com a dor, porque o que elas querem não é acabar com a vida. Pessoas quando se suicidam, elas estão buscando tirar a dor que só Jesus pode tirar, amados. Não há outra fonte capaz, e o diabo é mentiroso, sujo, que vai dizer, tira a tua vida que tu acaba com a tua dor. Isso é sujeira do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas existe uma fonte capaz de tocar em você e arrancar com a própria mão todo o desespero, toda a dor diante de cenários como esse. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Ele é o próprio Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, querido. Não há nada que Ele não possa fazer. Olha Romanos 8:11, presta atenção. O mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, traz a vida de Deus aos nossos corpos mortais. Diz o texto, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quantos aqui já creram em Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão. Deixa eu te dizer, nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Diga isso assim, olha, diga isso. Levanta a sua mão bem alto e diz assim, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em mim. Meu amado, não tem nada que Ele não possa ressuscitar na tua vida. Não há nada. Ele tirou Jesus da morte, amado. E Ele está aqui hoje para ressuscitar a tua vida. Mas é só Ele que pode. É só Ele. Olha o que o texto diz, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. Ele está falando de uma ressurreição em vida, que Ele quer gerar em mim e em você. Ele diz, Ele habita em você e é Ele que fará isso. Meu Deus do céu.
Quando eu olho para algumas histórias de pessoas, alguns dramas que algumas famílias passaram, pessoas desta igreja aqui, pessoas que viveram coisas que o nosso coração, toda vez que pensa, chora junto. Perdas irreparáveis. Só tem um jeito de enfrentar isso, amado. É o Espírito Santo enchendo você, porque senão você perde a esperança da vida. Você não tem mais vontade de viver. Mas o Senhor está falando conosco aqui, que Jesus foi à cruz pelo Espírito. E que nós podemos enfrentar a nossa própria cruz, nossos próprios desafios no poder do Espírito Santo também. Sétimo lugar, como é que Jesus se relacionou com o Espírito em termos do ensino? Jesus ensinou aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Não é? E aí está escrevendo Filo, não é? É filho, Theo, Deus, os filhos de Deus, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Presta atenção aqui. Observe que os mandamentos e os ensinos que Jesus transmitiu aos apóstolos, ele fez isso por intermédio do Espírito Santo, o que valida a verdade desses ensinos. Isso significa, querido, que quando nós vamos anunciar a Cristo, quando nós vamos ensinar alguém, seja no nível de discipulado a um, seja no nível de um ministério, de uma classe, de uma célula, seja no nível de uma mensagem pública, seja como for, nós precisamos anunciar isso na autoridade do Espírito Santo, como Jesus fez, na unção e inspiração do Espírito Santo. Porque o resultado positivo só vai acontecer se for na unção do Espírito Santo. Quando nós ministramos um louvor aqui, nós podemos ministrar na unção do Espírito Santo, ou sem a unção do Espírito Santo. Quando nós pregamos, podemos pregar na unção do Espírito Santo, ou não, na carne humana. Mas o fruto do Espírito só é gerado pelo Espírito, não pelo homem. E é por isso que é no poder do Espírito e na unção do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 4 e 5, mostra Paulo dando esse testemunho. João 13:15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, Jesus falando, para que como eu vos fiz, façais vós também. A nossa palavra, a nossa pregação tem que ser em demonstração do poder do Espírito. Paulo diz isso: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amado, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu sei que eu já contei isso há muitos anos aqui, ou melhor, isso já aconteceu há muitos anos, eu já contei algumas vezes, mas eu quero pedir licença para aqueles que já ouviram para repetir isso, porque isso foi uma grande lição na minha história de vida, na minha história de ministério, aqui mesmo na Monte Serra, no meu primeiro ano de ministério. Eu era muito jovem naquele tempo, tinha 29 anos, Martinha tinha 23 anos, nós estamos começando o nosso ministério aqui como igreja. Eu fui visitar uma avó chamada Vó Luísa. Deus já chamou a Vó Luísa. A Vó Luísa naquele tempo tinha perto de 80 anos, hoje já tinha 80. E eu disse: Vó Luísa, o que a senhora tem para dizer para um jovem pastor? O que eu posso receber da senhora para que eu possa, como um pastor, aplicar? E ela disse para mim, ela passou mel no chicote, eu uso essa expressão. Ela começou dizendo: pastor, você está fazendo seu doutorado, tão bonito como você estuda. E ela me elogiando, e eu estava inflando, né? E ela falou: pastor, você se dedica, você é isso, é isso. E ela realmente falando das coisas reais que estavam acontecendo naquela fase da minha vida. Mas ela virou para mim e disse assim: mas deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Cresça por fora, sem diminuir por dentro. Aquilo chegou muito forte no meu coração, mas eu quis ouvir dela um pouco mais. Falei: o que a senhora quis dizer com crescer por fora, sem diminuir por dentro? E ela disse: pastor, estudar, fazer os cursos que você está fazendo, isso e aquilo, isso aí é crescer por fora.
mas o pastor não pode diminuir por dentro, porque você não vai fazer o seu ministério com essas coisas de fora. Você vai fazer o seu ministério com aquilo que é de dentro, é o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, pastor. É isso que vai levar o teu ministério. E desde lá, eu nunca esqueci, tinha 29 anos, eu fiz muitos outros cursos depois, eu e Martinha. Mas quando a gente vai para qualquer lugar, eu pego essas coisas e eu digo para o Espírito Santo: Senhor, toma nas tuas mãos e usa para a tua glória, porque se não for posto nas mãos do Senhor Jesus, do Espírito Santo, vira arrogância e vira orgulho. E deixa eu dizer, isso não é para pastor não, isso é para você, para qualquer um de nós aqui, que vamos tendo oportunidades na jornada que Deus vai nos dando de crescermos, mas por vezes nós vamos andando na dependência e na confiança da persuasão humana e do conhecimento humano. O que esse texto está dizendo aqui é que o Senhor nos chama para andar na sabedoria e no poder do Espírito Santo e não na sabedoria humana. Deixa eu te dizer a razão por quê. Porque o que é humano vai durar um pouco tempo, mas o que é de Deus dura por toda a eternidade. Está lá em Eclesiastes 3,14. Tudo que Deus faz dura para sempre, nada se pode tirar e acrescentar. Tudo que Deus faz, não o que o homem faz, porque o que o homem faz passa. Eu quero te desafiar, amado, a desenvolver a tua vida, o teu ministério, a tua empresa, no poder do Espírito Santo, clamando pela sabedoria de Deus. Empresário, você vai ter uma conversa com uma pessoa, ore e diz: Senhor, me enche do teu Espírito para essa conversa, Senhor. Ore dessa maneira. Você é o quê? Você vai cozinhar? Começa a orar e dizer: Senhor, toca nas minhas mãos e me unge. Presta atenção, a tua comida vai sair com um sabor que nunca saiu. Ah, pastor, está exagerando. Estou não, meu amado. Estou não. Aqui atrás tem uma menina que eu olho para ela, para a Pamela, e quando ela cozinha, ela entende que ela pode cozinhar cheia do Espírito Santo. Quem comer a comida da Pamela sabe que ela é diferenciada. Não estou fazendo aqui nada para ela, não. Eu só estou sendo íntegro, é verdade. Porque a menina que entende que Deus unge as mãos dela para isso. Quando eu olho para a Rô, quando eu olho para essa nossa querida que trabalha aqui há 20 anos limpando as coisas aqui, que às vezes até dá irritação, eu falo: Rô, para de mexer nesse negócio, está bom demais. Mas é que ela entende que ela faz para Deus no poder do Espírito Santo. Você chega aqui todo domingo, quarto, seja o dia que for, mas tem uma mulher cheia do Espírito Santo aí, que limpa isso aqui em adoração a Deus. E eu respeito demais. Eu respeito. Porque não tem a ver com a sua formação. E aí você vai ver pessoas simples, humildes, que você olha e você diz assim: Deus, você fica envergonhado. Porque a maneira que ela vive e o fruto da obra da vida daquela pessoa é tão profunda que você diz: meu Deus, o que está por trás dessa pessoa? Que sequer sabe falar direito. O que está é que ela anda no Espírito. E você olha para um outro que tem tudo e você tenta encontrar coisas. Você não. Por quê? Porque é do homem. Mas o Senhor nos encheu do Espírito, para vivermos no Espírito, para que a sua ação nessa terra não consista em persuasão humana, amado. Eu já vivi dentro de igreja dramas terríveis, de pessoas que foram para reunião de igreja, que fizeram articulações por trás humanas. Deixa eu te falar, o reino de Deus não se trata dessa maneira. Tem uma coisa que eu acho lindo no reino de Deus, é que você pode dizer: Espírito Santo, você está em mim, você habita em mim, então você agora me conduz e você coloca as palavras nos meus lábios para essa reunião. E o Senhor te toma de uma maneira que você não sabe como é que aquilo acontece naquela reunião, que o nó desata. Sabe por que o nó desata? Porque você precisa de visão espiritual, de discernimento espiritual, e isso só vem do Espírito Santo. Só do Espírito Santo. Então, amado, eu quero encorajar essa igreja a viver nessa dimensão, porque foi assim que Jesus viveu, foi assim que Paulo viveu, foi assim que esses homens viveram. Jesus deu exemplo para que a gente possa viver nessa mesma dimensão. Em 8º lugar, Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Olha que lindo. João Batista profetizou que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eu queria
esclarecer um pouco isso para a igreja. Mateus capítulo 3, 11. Olha lá o que diz. Se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, eu quero ajudar a igreja a entender isso aqui. Olha que lindo. João Batista fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele estava falando de Jesus, João Batista anunciando Jesus. E ele fala: ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora, amado, muitas vezes esse texto aqui ele é usado para falar do tal do reteté, né? Quem não é daqui, dessa igreja aqui, ou da igreja assim, não vai entender esse termo. Isso é um termo usado para brincar sobre questão de poder, de unção, não sei o quê. O cara é do reteté e tal, né? Esse cara aí está cheio do Espírito Santo. O Senhor vai batizar todo mundo hoje com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção. Precisa ler o texto para entender o que o texto diz. Porque o texto aqui, que a cultura popular evangélica usa muitas vezes para falar que batismo com o Espírito Santo e fogo quer falar de poder extraordinário, não é isso que está nesse texto. O poder extraordinário, ele só vem de uma fonte, do Espírito Santo. E o que esse texto que eu vou ler com você aqui mostra é que o fogo representa outra coisa, não é o poder do reteté, não. Olha comigo ali, capítulo 3, vem comigo. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, presta atenção daqui para frente, que eram as autoridades espirituais judaicas, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Porque aqueles líderes espirituais, religiosos, judeus, que estão aqui chegando, não é? Que eram os fariseus, os saduceus, não demonstravam na vida pessoal deles arrependimento qualquer dos seus pecados, mas usavam a lei para condenar os homens. Então agora, João Batista está falando de maneira profunda com eles, dizendo assim: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado, olha só, já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, João Batista falou, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora presta atenção, 12, que é o 12 que explica o 11. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Aqui ele está falando do trigo, usando a expressão daqueles que são salvos genuinamente. Esses serão reunidos com ele, e a palha será queimada com fogo que nunca se apaga. A palha aqui representa aqueles, lembra daquela nossa mensagem há 2 semanas? Aqueles que aderiram, mas que estão no meio daqueles que tiveram a conversão espiritual. Ele está falando que o Espírito virá batizar com Espírito aqueles que creram e com justiça, com fogo, aqueles que são a palha. Então você nunca mais usa essa expressão para o reteté. Porque quando você quiser falar de uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, basta você dizer uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo. Porque se for com fogo, ele nem estaria mais aqui. Tá bom? É só para alinhar teologicamente, doutrinariamente a igreja. Amados, o Senhor nos batiza com o seu Espírito. Ele confirma a pregação do Evangelho batizando com o Espírito Santo. Olha lá, Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus confirma a pregação batizando as pessoas com o Espírito, Atos 11, 15 e 16. Quando, porém, comecei a falar,
Paulo está agora em Jerusalém, ele está explicando, na verdade, sobre a conversão dos gentios. Ele diz, porém, quando comecei a falar lá para Cornélio, tá? Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora você quer ver quando é que você é batizado com o Espírito Santo? Vamos lá, Efésios 1, 13 e 14, olha que lindo. Quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quantos aqui ouviram o Evangelho e creram nele? O texto diz, quando vocês ouviram e creram, quando nós ouvimos e cremos, nós somos o quê? Selados, batizados com o Espírito Santo. Aqui Paulo usa uma expressão muito importante do contexto lá, porque as cartas dos reis eram seladas com aquele anel real, que era inviolável e absolutamente, quando feito aquilo, declarava que era propriedade do rei. Ele está dizendo aqui, uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, uma vez que você foi propriedade do Espírito Santo, você pertence a ele e ninguém tira você das mãos dele, amém? Você pertence ao Espírito de Deus. Você foi batizado por Ele. Gálatas 4, de 4 a 7 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, falando de Jesus, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, glória! Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, querido, que pela fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, nós fomos adotados como filhos, e uma vez que somos filhos, agora Ele enviou o Espírito do Filho, que é o Espírito de Deus, para habitar em nós, em aquele que creu, e Ele vem habitar no nosso coração, e agora nós clamamos a Ele, Abba, Pai, papaizinho, você é o nosso Pai, porque Ele nos faz filho, e como filho agora, nós vamos herdar das coisas espirituais na mesma medida que Jesus herdou. Meu Deus do céu, diz assim, eu sou herdeiro com Jesus, aleluia, e o é o que marca você. Nono ponto nosso. Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo. Para mim esse é um dos momentos mais bonitos do amor de Deus para conosco, porque Jesus, quando Ele ressuscita, passa 40 dias, Ele é ascendido ao Pai. A Bíblia diz que nós não ficamos aqui órfãos, mas que Jesus clamou ao Pai para que o Espírito fosse enviado para viver em nós. Olha lá, João 14 diz assim, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, que estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele está dizendo que o Espírito de Deus seria enviado à terra, mas que o mundo não iria reconhecer, porque estaria mergulhado no seu pecado. Mas que aqueles que se arrependessem dos seus pecados poderiam clamar a Deus, se arrepender, e que esses seriam batizados com o Espírito e teriam a presença permanente desse Espírito. Isso acontece em Atos capítulo 2, 10 dias após Jesus subir ao céu, Ele envia o Espírito Santo sobre os seus discípulos, aqueles 120, porque os discípulos já haviam recebido, né? Então olha lá o texto de Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você continuar lendo, e aqui eu quero abrir um parênteses também para ajudar a igreja a entender, que aqui é um milagre, acontece um milagre. Porque estavam reunidos ali, pessoas em Jerusalém, de várias nações,
E quando eles têm esse milagre, o Espírito Santo descer sobre eles são batizados com o Espírito Santo, e eles recebem um poder sobrenatural, e eles começam a falar em outras línguas. A palavra aqui grega é glossolalia. Aqui, neste texto, está falando de idiomas, presta atenção. Não é de línguas espirituais dos anjos, aqui nesse texto não. Sobre isso, a gente tem que ir para Paulo, para falar do dom de línguas, que aí nós estamos falando de línguas espirituais, língua dos anjos, que precisa de interpretação também espiritual, ok? Aqui em Atos não. Se você ler todo o texto, você vai ver quando eles começam, as nações que estão presentes começam a dizer o seguinte: mas eles não são da Galileia? Esses homens não são galileus? Como é que eles podem? E ali estavam medos, persas, ali estavam árabes, ali estavam pessoas de várias nações em Jerusalém. O texto, como eles podem falar e nós podemos ouvir na nossa própria língua? O milagre aqui não é no ouvido. O milagre aqui foram línguas e idiomas que desceram sobre aqueles homens galileus e capacitaram para que eles falassem a língua que fosse compreensiva no próprio idioma daquelas pessoas que estavam ali, de maneira que eles pudessem crer em Jesus. E de fato, foi lindo porque Pedro fez um discurso depois, e só após o discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Cristo depois daquele evento. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Agora, dentro desse pensamento e dessa doutrina de línguas espirituais, eu preciso ajudar você a entender o seguinte, que já perguntaram isso várias vezes: pastor, vocês são batistas, vocês creem no Espírito Santo? É quase que ofensiva a pergunta, mas nós cremos no Espírito Santo. Vocês creem em dom de línguas espirituais, tal? Sim, cremos nisso, porque está na Bíblia, nós não podemos negar isso. Mas nós não cremos como se vê em muitos lugares, em muitas igrejas, sem criticar. Por que não vemos assim? Porque quando nós lemos a Bíblia, lá na primeira carta aos Coríntios, 12 a 14, você vai ver o ordenamento, que é colocando ordem sobre esse assunto dentro da igreja lá de Corinto. Porque na igreja de Corinto havia uma falsa ideia de que as pessoas mais espirituais falavam em línguas. E Paulo então vem e fala: eu falo mais do que qualquer um de vocês aqui. Mas não busca isso aí não. Busca o dom de profecia, porque quando você anuncia o evangelho, todo mundo compreende. Mas quando você fala em língua estranha, muitas pessoas não compreendem. E Paulo, no capítulo 14 da primeira carta de Coríntios, vai ajudar a igreja de Corinto a lidar com isso como? Ele vai dizer o seguinte: não impeça que se fale em língua. Ou seja, nós nunca vamos impedir isso. Mas que fale 2 ou 3 no máximo. Por que ele está falando isso? Para que as pessoas que estão no nosso meio, que não compreendem as coisas do Espírito, possam discernir, ouvir, entender a mensagem de Deus. Senão não faz sentido. Imagina que eu estivesse falando nesse microfone uma língua estranha aqui. Não faria sentido. E Paulo fala isso. E ele diz que seja 2 ou 3 no máximo e que haja interpretação. Que alguém se levante para interpretar. Se não se levantar ninguém para interpretar, que se cale. Porque não está tendo edificação para a igreja. E o dom espiritual, ele existe para edificar a igreja. É lindo ou não é isso? É tão lindo como o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Então, como igreja Monte Serrado, nós cremos, mas nós cremos de acordo com como está na orientação da palavra. Agora, o que nós não cremos, que é dito, é que toda pessoa que foi batizada com o Espírito Santo receberá o dom de línguas. Isso não está na Bíblia. Isso é uma interpretação teológica baseada em Atos, na história de Atos. O livro de Atos, ele é histórico, conta a história da igreja, e os judeus não criam que o Espírito seria dado para os gentios, para os samaritanos. Os judeus não criam nisso. Então o Senhor escolheu uma forma de que os judeus reconhecessem que era o mesmo Espírito. Qual foi? Línguas estranhas. Então, no livro de Atos, você percebe que acontece isso por quê? Porque os judeus precisavam perceber que o Espírito que eles receberam também foi recebido pelos samaritanos que eles rejeitavam. Foi recebido também pelos gentios que eles rejeitavam. Ou melhor, que eles não acreditavam que o Espírito seria dado para os gentios. Então, amado, foi uma questão histórica, mas quando você vai para a doutrina sobre esse assunto, você vai perceber que Deus dá dom espiritual para quem Ele quer, conforme lhe apraz. Amém, igreja? E que por causa dessa doutrina errada, eu conheço muitas pessoas que estão afastadas de Deus, desistiram da vida de Deus, porque se sentem menos espirituais do que outros irmãos, porque não falam em línguas.
isso é uma mentira que não pode continuar. E eu preciso que a igreja Monte Serra saiba sobre isso. Amém? Amém? Se você não fala em línguas, meu querido, glorifique a Deus. Mas você tem um outro dom espiritual, certamente. Então, é muito importante que, se você crê em Jesus, você entenda isso. Tudo bem, igreja? Amém? Então, Jesus subiu ao céu, enviou o seu Espírito, nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Né? E é esse Espírito que nos capacita para cumprir o ministério de Jesus, para dar continuidade à missão de Jesus na terra. Ele enviou esse Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo para cumprir a nossa missão de fazer discípulo, de amar. E aí você talvez diga assim: pastor, mas eu não sei muito bem como testemunhar, eu não sei muito bem como falar, eu não sei muito bem como dizer. Deixa eu dizer, o medo é comum. Eu lembro do meu primeiro atendimento pastoral. Eu era um seminarista ainda, e eu estava com muita vontade, eu queria ser um pastor, eu tinha deixado a minha carreira bancária, e eu cheio mesmo assim de vontade de crescer nesse negócio de ser pastor. Deus, eu quero te servir, eu quero amar pessoas, cuidar de pessoas. Mas, amado, eu estava no meu primeiro plantão pastoral. O que era o plantão pastoral? Era lá, eu ia para o gabinete pastoral, era como se fosse um médico de plantão de emergência, tá? Porque ficava ali o tempo inteiro. Nós temos o nosso plantão pastoral aqui na igreja, né? E qualquer pessoa que chegasse ali, qualquer tipo de problema, eu estaria ali para servir aquela pessoa. Então eu estava animadíssimo para aquele dia, mas eu confesso que eu também estava cheio de medo. Eu orava dizendo assim: Senhor, não manda caso complicado para mim hoje não, porque minha primeira... era uma tensão. Quando deu 15:06 da tarde, eu estava agradecendo a Deus, Senhor. Assim, um pouco frustrado, porque na verdade eu queria ter servido alguma pessoa naquele dia, mas assim, feliz porque eu não peguei nenhuma situação que eu não consegui lidar. Tocou o telefone do gabinete, eu atendi, e aí o pastor do outro lado, o pastor Marcílio, eu pensei que era uma ligação para dizer: daqui a 15 minutos você pode ir, filho, e tal. Ele falou: pastor Técio, pastor não, ele me chamava de Técio, eu era o gurizão lá, né, e eu estava me preparando. Eu falei: Técio, tem uma situação extremamente importante para você atender agora. Eu, 15:06. Falou: você vai pegar a Kombi, você vai no hospital tal, que era em 4 Barras, isso lá em Curitiba. Você vai até lá, tem uma família que veio de São Paulo, eles estão muito tensos, muito apreensivos, com o coração apertado, porque o pai está passando por um procedimento cirúrgico, a esposa está lá com 3 filhos, né, filhos adultos no quarto, mas eles estão muito ansiosos. É para você ir para lá correndo para ficar com essa família e traga uma palavra de consolo para eles e tal. Então eu saí, gente, peguei a Kombi. De verdade, eu acho que dá uns 40 quilômetros até lá. Todo semáforo eu pegava a Bíblia, tentava achar uma passagem bíblica e não vinha, não aparecia. Incrivelmente, não veio nada. Eu cheguei, eu lembro que eu orei, exatamente, desci da Kombi e orei assim: Espírito Santo de Deus, me leva. Eu não sei o que essa família lá precisa, mas me leva, me conduz. Coloca as palavras na minha boca, Senhor. Vai na minha frente, porque o Senhor me revestiu. Lembra? Vamos falar? O Senhor me encheu. Fala, o Senhor me encheu, o Senhor me revestiu, o Senhor me deu poder, o Senhor me gerou, né, gente? Ele fez tudo. O Senhor habita em mim, Senhor. Amado, cheguei lá, aí falei: olha, estou vindo visitar uma família, tal. Aí a pessoa perguntou: você é parente da família? Eu falei: não, eu sou pastor. Tá bom. Aí veio um médico, falei: espere 15 minutos aqui. Aí daqui a pouco veio o médico, me chamou, e eu subi com ele assim uma escada, e comecei a subir Ele parou no meio e falou comigo assim: você é pastor mesmo ou parente da família? Eu falei: não, eu sou pastor, não sou parente, não tenho nenhuma relação com a família, não. Então tá bom, então me acompanha. Fui acompanhando. Quando chegamos no andar que estava, ele parou, corredor imenso, e gritos. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, ainda bem que você está aqui. Sabe esses gritos? Eu acabei de sair do centro cirúrgico e dei a notícia que o Senhor não resistiu, ele veio falecer. Então, pastor, é com você. Então, esse foi o meu primeiro caso de plantão pastoral. Você não tem noção, dali até a porta, como eu estava tremendo, como eu estava desesperado. Mas o Espírito que está em nós, Ele coloca as palavras nos nossos lábios.
Quando Ele olha para o seu coração, amado, quando Ele olha para o nosso coração e Ele vê que genuinamente tudo que nós queremos é amar, tudo que nós queremos é ser Jesus nessa terra, deixa eu te falar, Ele te capacita para isso. Ele te enche para isso, Ele te dá poder para isso. Presta atenção, cheguei na porta e bati. A mãe abre. Quando a mãe abre, chorando, porque só tinha choro lá dentro, ela olha para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e desespero, e eu falo para ela, eu sou o pastor Testa. Aquela senhora agarra o meu pescoço e começa a gritar, chorando desesperada aqui no meu ouvido. E eu tomo aquela irmã, aquela senhora, abraço aquela senhora, e eu começo a falar um versículo que até hoje eu não tenho memorizado esse versículo. Abacuque capítulo 3, 14. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da oliveira, ainda que faltem os gados no curral. E ali o texto continua e termina assim: contudo, ainda que tudo não tenha, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu Senhor. E eu falei esse texto, fluía. Mas preste atenção que era um milagre que estava acontecendo, porque eu não sei esse texto do versículo, ele é grande, mas saiu, fluiu. E quando eu falei aquele versículo, aquela senhora me empurrou e falou: pastor, para. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas, amados, ela falou: meus filhos, venham aqui. Chamou os 3 filhos. Fala de novo, pastor, fala de novo o que você falou, pastor. Meu Deus do céu, o Espírito me encheu e eu falei de novo aquele texto. E eles que estavam em desespero, começaram a ser consolados de uma maneira sobrenatural. Todo pranto, creia, todo pranto cessou. Imagina a paz invadindo aquele lugar, Luiz. Invadiu de uma maneira sobrenatural e eu não estava entendendo nada. Eu vou explicar agora para você o que aconteceu. Aquela mulher olha para mim e diz assim: pastor, Deus enviou você, pastor, aqui. Foi Deus, foi o Espírito Santo. Porque esse meu filho é o único filho que nós temos que se distanciou de Deus. E o pai, antes de ir para a mesa de cirurgia, pediu para os médicos, para o filho ir junto, lá no centro cirúrgico com ele. E o filho foi até o centro cirúrgico, até a mesa da cirurgia. E o filho, quando estava do lado do pai, o pai começou a falar para ele: meu filho, volte para Jesus, meu filho, se arrependa, Ele ama você. E o pai começou a dizer para o filho estava ali na minha frente, a mãe falando. E era um adulto, e ele falou assim, e o pai disse: mas eu tenho uma última palavra para lhe dar. E o pai virou para ele e disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da oliveira, ainda que os gados não estejam no curral, pastor, aquele jovem, aquele homem, ali, eu não disse isso hoje de manhã, mas ali naquele lugar, aquele filho voltou para Deus, porque ele viu o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente. Agora pense, eu voltei para o carro, eu entrei no carro, naquela Kombi, eu estava desmanchado em prantos, dizendo: Senhor, é assim. E Deus estava dizendo: eu te dei uma experiência para que você que está começando o ministério na sua vida entenda que é desse jeito que eu quero que você ande, no Espírito, porque eu vou colocar as palavras na sua boca, meu filho, e vão sair como espadas, que vão romper corações, que vão trazer esperança, vão trazer vida, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. Você não pode, Técio. Meu amado, eu estava conhecendo um pouquinho do Espírito Santo. É assim, Deus. Agora deixa eu te dizer, Deus não tem preferidos. Se você quiser, querido, busque de coração. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos, sim, Ele tem. E você pode ser amigo íntimo dEle. Ele tem isso. Eu termino dizendo que Jesus multiplica os discípulos pelo Espírito Santo. Começa a ler Atos, começa a ler a história de Atos. A propósito, lhe dou esse encorajamento. Leia Atos. Estamos falando do Espírito Santo. Você vai ver
que Jesus fez discípulos pelo Espírito. E os primeiros discípulos da igreja primitiva, eles fizeram discípulos porque eles andavam cheios do Espírito Santo. E você vai ver no capítulo 1, versículo 15, 2:41, Atos 4:4, Atos 6:7, relatório de pessoas que vinham, que multiplicavam discípulos, até os sacerdotes passaram, aqueles que eram da lei, aqueles que eram líderes religiosos começaram a crer. Tal era o poder do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Eu termino com algumas perguntas. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, viveu na terra, realizou o seu ministério e entendeu que precisava do Espírito Santo para isso. Quem somos nós para tentar fazer diferente? Quem somos nós para tentar viver esse ministério sem o Espírito? Mas Jesus entendeu que para vencer as tentações ele precisava do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Como nós podemos vencer nossas tentações? Sem o Espírito Santo nós vamos continuar caindo, tropeçando, mas no Espírito Santo nós iremos combater e vencer para a glória de Deus. Se Jesus curou, pregou, evangelizou no poder do Espírito Santo, como nós podemos pensar em testemunhar sem o Espírito Santo, querido? Mas tudo está disponível para mim e para você. Você quer? Você quer? Hoje eu quero fazer 2 tipos de oração aqui. Hoje eu quero orar por você que já é discípulo, mas que você quer ser revestido, cheio do poder do Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer, eu não acredito que uma oração resolve isso não. Eu acredito que a oração vai te encorajar a sair daqui hoje para obedecer ao Espírito Santo. E à medida que você obedecer, você vai ser tomado do poder dele. Não tem outra escolha. Mas eu quero orar hoje por pessoas que estão aqui, que talvez nunca ouviram nem falar do Espírito Santo, hoje seja a primeira vez, que não conhecem ainda Jesus, mas hoje Jesus trouxe você aqui. O Espírito Santo marcou com você um encontro. Ele quer perdoar os seus pecados, ele quer fazer em você morada. Ele quer vir habitar em você. Então eu quero convidar a igreja a fechar os olhos. Feche os seus olhos. Você que é amigo, é convidado, deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, receber o Espírito Santo. Faz essa oração aí no seu coração, recebe essas palavras. Reconheça que você é pecador, diga: Senhor Deus. Diga aí, diga com fé no seu coração: eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador que tenho andado separado de Ti, Senhor. Mas que o sangue de Jesus é capaz de perdoar os meus pecados, Senhor. E eu quero nesta noite confessar os meus pecados, me arrepender e confessá-los a Ti, e receber o perdão dos meus pecados. Mais do que isso, eu quero te convidar, Deus, a vir fazer morada em mim pelo Espírito Santo. Eu quero receber hoje a presença permanente do Espírito Santo na minha vida. E receber a identidade de filho de Deus. E receber a herança que o Senhor tem preparado para aqueles que são filhos. Eu renuncio hoje toda aliança e todo compromisso que eu fiz comigo mesmo, ou mesmo com outras religiões, com outros senhores, com outros deuses, e até mesmo inconscientemente dando liberdade para que o diabo pudesse trabalhar na minha vida e na minha família. Mas hoje eu quero fazer só de Jesus o meu único, o meu Senhor, o meu Salvador, de hoje para todo sempre. Eu creio pela fé que o Senhor me receberá hoje como seu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu queria pedir para os nossos irmãos estarem aqui à frente. Fica aqui na frente. Nós vamos cantar essa canção.
E você que fez essa oração hoje, o Senhor ouviu o seu coração. E nós queremos ajudar você nessa sua caminhada, nessa resolução, que é a mais importante da sua vida. Deixa eu ver quantas pessoas hoje aqui fizeram essa oração. Levanta a sua mão, pode levantar com coragem. Amém. Várias pessoas, várias pessoas. Glória a Deus. Eu queria que você saísse agora, de onde você está, e viesse aqui, que nós queremos orar com você. Pode sair de onde... Vamos ficar em pé, igreja, vamos ficar em pé. Eu queria que você viesse aqui, nós vamos orar com você hoje aqui. Vamos orar com você. Queremos te ajudar nessa jornada. Glória a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, É Ele quem pode saciar a sua alma. sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, Queremos conhecê-lo mais, Espírito Santo. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Igreja querida, eu quero ver a igreja que hoje está aqui dizendo: Senhor, eu quero viver nessa dimensão. Levanta a mão, igreja. Levanta a sua mão. Deus está nos chamando para viver nessa dimensão. E deixa eu dizer para você, você tem tremendas batalhas. Você está vivendo tremendas guerras. E algumas pessoas aqui, o diabo está dizendo que não vai ter vitória. Mas nós declaramos hoje aqui no nome e na autoridade de Jesus, que se você andar no poder do Espírito Santo, nada será impossível na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: com o Espírito nada será impossível. Nada será impossível, Daiane. Nada, nada, nada. Então vamos orar, vamos falar com Ele agora. Levanta a sua mão. Nós vamos pedir para que Ele nos toque. Senhor, Tu estás em nós, Tu habitas em nós, Espírito Santo. E nós rogamos agora, Senhor, que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Tu venhas tocar na vida desses amados irmãos, que estão aqui dizendo que querem viver uma vida como Jesus viveu, revestido do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, obediente ao Espírito Santo nas maiores pressões da vida, Senhor, dependentes do Espírito Santo.
Amado Espírito Santo de Deus, vem tomar agora esse coração que está aqui abatido de alma. Teus filhos amados que estão aqui ouvindo vozes malignas dizendo que eles não terão vitória, nós repreendemos agora no nome de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e a nossa vitória foi conquistada naquela cruz. O inimigo não tem poder para roubar aquilo que Jesus fez na vida dos teus filhos, Pai. Nós repreendemos Satanás, toda palavra maldita, toda mentira, todo engodo, todo engano que você tem lançado na mente da igreja de Jesus. Pai, levanta o teu povo, Senhor, na unção do Espírito Santo. Nos faz sair por aquela porta, Senhor, para sermos esposas, maridos, filhos, patrões, empregados, servos e servas cheias do teu Espírito Santo. Que da nossa palavra saiam palavras de edificação dos nossos lábios. Que o nosso andar seja um andar de Cristo nessa terra. Ó Espírito de Deus, faz-nos uma igreja que revela a glória e o poder da vida de Jesus nessa terra. Oramos por esses amados que aqui estão hoje, Senhor. Nós quebramos na vida deles, no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, todo poder e autoridade que até hoje governou a vida deles, para que hoje, Senhor, eles sejam batizados com Teu Espírito Santo. Essas pessoas estão aqui, Senhor, porque elas reconheceram que são pecadoras, mas que o Teu amor é tão grande, que o Senhor os perdoa dos pecados, e o Senhor não só nos perdoa, mas o Senhor nos faz filhos, e que o Teu Espírito, Senhor, é enviado da parte do Pai, Senhor, para vir habitar no coração desses amados queridos agora. Espírito, nós pedimos, cumpre a Tua palavra agora, e batiza-os com o Teu Espírito, porque eles ouviram e creram no Evangelho. E agora, Senhor, faz deles propriedades Tuas, sela com o Teu Espírito, e ninguém pode tocá-los mais, porque eles são Teus filhos amados. Nós os entregamos ao Senhor, e a Tua palavra diz, ninguém pode arrebatar das Tuas mãos as ovelhas que são do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória nós entregamos a Ti. Bendito seja o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão agora na internet, talvez agora vivendo um drama também, Senhor. Pai, que eles sejam batizados com o Espírito Santo onde eles estão, mediante o arrependimento e fé em Jesus. E que o Senhor os visite ali naquele lugar. E que eles sejam transformados. E que hoje o Senhor traga de volta a esperança de vida para essas pessoas. E que eles possam andar no poder do Teu Espírito Santo. Pai, ressuscita vidas espiritualmente hoje aqui. Que o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos toque nessa noite nas nossas vidas e nos leve de volta à vida abundante e plena que o Senhor tem para nós. Nós cremos nisso e nós oramos mediante a Tua palavra, segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E amém. Amém, querido. Amém, glorifica o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome.